Mensagens que edificam, com o Bispo Laércio Santos. Graças a Deus. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no livro de Evangelho de João, né? No capítulo 6 e no versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer, a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida, Eu me lembrei de uma mensagem que eu pregava esses dias, que em Romanos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, O reino de Deus não é comida, tá lá no livro de Romanos, capítulo 15, no versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aqui no livro de João, ele fala que o sangue dele, a carne dele, é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, E ele diz mais: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que coisa gloriosa. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, você observa, amigo ouvinte, amigo católico, amigo espírita, evangélico, que o Senhor Jesus convida o povo dele para comer da carne dele e beber, do sangue dele, ou seja, o pão e o suco da uva, ele é considerado a carne e o sangue de Cristo. E ele diz, quando ele fala aqui no versículo 54, quem come a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, você sabe que todos nós um dia iremos morrer, mas há a promessa, da vida eterna, a promessa de uma vida eterna, não nesse mundo que vivemos. O Senhor Jesus, ele preparou, junto com o Pai, ele preparou um reino para nós. E nesse reino não vai existir doenças, não vai existir morte, não vai existir ódio. Não vai. Só a paz eterna. E essa paz é para aqueles que
enquanto vida tiveram aqui na terra, buscaram a face dele, viveram em comunhão com ele, viveram, sabe, na comunhão, no partir do pão, do vinho, né, o suco da uva que representa, né, o sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E você tem observado que o Evangelho do Senhor Jesus é acessível a todos, independentemente da religião. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus que convida a todos. Eu me lembrei de uma mensagem que um homem deu, uma festa das bodas do filho, né? E ele convidou os convidados mais ilustres. Os bacana, né? Ele convidou os convidados mais bacana, né? Quando o pastor Francisco Floriano está aqui no nosso estúdio, ele vai aqui dialogar conosco. Essa mensagem é muito forte. A palavra de Deus diz assim: a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Olha só. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Olha o que Deus está dizendo: que tudo está pronto, só está faltando você vir. E ele continua dizendo: eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. É sempre assim. O deputado pastor Francisco Floriano, né, que está aqui, você observa que quando a pessoa ela recebe um convite para vir buscar a Deus, ela sempre coloca algo em primeiro lugar, né? Por exemplo, aqui, ó: eles, porém, não se importaram, versículo 5. E se foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. É sempre assim. A pessoa, quando ela recebe um convite como esse, ela diz: não, mas eu não posso ir porque amanhã eu vou resolver tal negócio, amanhã eu vou para a casa do fulano, do ciclano. E tem aqueles que ainda maltratam os servos dele. Há quem está agora do outro lado ouvindo essa programação e está xingando a gente, chamando a gente de ladrão. Há quem está do outro lado ouvindo essa programação e está criticando a obra de Deus. Ou seja, foi assim no passado. Boa noite e a paz do nosso Deus. Boa noite, bispo, a paz e boa noite a todo esse povo querido que está acompanhando aí. E de fato, bispo, aí a gente vê o homem com a distância de Deus, o homem que procura, me faz lembrar com muita clareza quando Jesus chegou à casa de Maria e Marta. E lá, no mesmo momento, Maria se pôs à disposição total do Senhor. Estava ele ali e ela estava aos pés a servir. Quando nós temos esse propósito, tal como agora, por exemplo, Santa Ceia, não é apenas para irmos vir e participar dessa renovação da aliança, de comermos do pão e bebermos do vinho, não. Porque a presença de Deus tem que estar notória na nossa vida constante.
E esses servos que tem momentos que procuram, eu vou ter aquele negócio, eu tenho aquele compromisso, eu tenho aquilo outro. Muitas das vezes, quando nós estamos ali em Brasília, tem muitos compromissos. Mas no momento em que tem um convite, vai ter uma grande reunião, ou seja quarta, ou seja quinta, ou seja sexta, ou seja o dia que for, para adorar a Deus, nós estamos presentes. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Em nossas vidas. O senhor colocou muito bem, em primeiro lugar. Olha que coisa linda o senhor. Quando o homem tem essa disposição, o primeiro lugar é Deus. Não, olha bem, o primeiro lugar não é que você abandone a esposa, ou o marido, ou a filha, o filho, o neto, mas o primeiro lugar é Deus, é o reino dos céus. E o senhor observa aqui, o pastor Francisco, ele diz aqui, o rei ficou muito irado no versículo 7, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, né? Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, há pessoas que estão agora ouvindo essa programação, mas ela não é digna desse convite. Me permita, não se ofenda o amigo ouvinte, porque você está sofrendo, você está do outro lado aí, você precisa, sabe, desse convite, mas você está rejeitando por outros convites que não te trouxe ou não te traz nenhuma solução. Então o Senhor Jesus disse, né, aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta, né, de convidado. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, você observa que aqui não entende essa colocação, né? Porque se foi uma ordem dada para chamar a todos, então como que o Senhor Jesus assim, porque isso aqui é Ele, é o próprio Deus falando. Se Ele deu a ordem para vir todos bons e maus, e por que Ele expulsou aquele que estava sem as vestes nupcial? Porque o pastor Francisco Floriano, ele chama a todos, o bandido, o estuprador, o assaltante, a prostituta. Ele chama a pessoa que está vivendo uma vida errada. A vontade do nosso Deus é salvar a todos. Verdade. Mas isso não quer dizer que por ele chamar, a gente tem que permanecer com aquela vida errada. Ou seja, ele chamou a todos, mas ele quer que essa pessoa que está aí ouvindo essa programação, ela venha largar essa vida de erro, não é verdade? Com certeza. Quando o Senhor Jesus sempre fez o convite, eu lembro quando o desejo daquele homem que era um ladrão de impostos, o homem mais famoso daquela cidade, teve o desejo de subir a árvore correndo. O Zaqueu, né? Isso, subiu correndo e era um... O senhor viu que tanto indignados ficaram, quem sabe até discípulos. Aqui, pô, o senhor vai descer, o senhor vai levar... O senhor vai para casa desse homem? Não tô... Imagine o que falaram mal de Jesus naquele momento.
Jesus está indo na casa de um bandido. E teve um caso também do Simão, né? Também. O Simão convidou ele para jantar e uma prostituta se aproximou dele e aquele homem ficou no pensamento. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele sabia com quem estava, né? É verdade. Você vê que... O nosso Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele naquele momento ele sabia. E você sabe que quando o Senhor colocou que a pessoa que vem, ela tem que tomar uma decisão de mudança. Na mesma hora, Zaqueu vai e abre o coração, olha, o que eu peguei, o que eu roubei das pessoas, vou devolver 4 vezes mais. E dali começou a trajetória de uma nova vida daquele homem, e aí Jesus foi bem claro: hoje houve salvação nessa casa. Essa é a palavra. Hoje houve salvação nesta casa.